Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Cielo referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Paulo Caffarelli, Gustavo Souza e Daniel Diniz. Informamos que esse evento está sendo gravado e está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.cielo.com.br. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Cielo, que serão respondidas em breve. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Cielo, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Cielo. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Cielo e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Com base na apresentação publicada esta manhã no site da companhia, essa teleconferência será dedicada à sessão de perguntas e respostas. Então, caso tenha alguma pergunta, pressione *1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o telefone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Passo agora a palavra ao Sr. Paulo Caffarelli para uma breve abertura. Bom dia a todos. Muito obrigado mais uma vez por estarem conosco na nossa teleconferência. Nós mudamos a sistemática justamente para proporcionar um tempo maior para a gente poder estar aqui respondendo para vocês todas as questões colocadas. Toda a diretoria da Cielo está participando aqui. Se for necessário a gente poder chamar alguns dos vice-presidentes, alguns dos diretores, a gente vai fazer durante a nossa conversa. Então, sem mais delongas, vamos direto ao nosso Q&A. Muito obrigado a todos. Com licença, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Vitor Chabel, do Bradesco BBI. Bom dia, pessoal. Bom dia, Caffarelli, Gustavo, Daniel, obrigado pela oportunidade. A gente teve nesse trimestre alguns efeitos não recorrentes e também o aumento do ISS, né, que acabou pesando sobre o resultado e pelas nossas contas acabou até tirando 2, 3 basis points do revenue yield de vocês. Queria ouvir de vocês, talvez principalmente de você, Gustavo, o que vocês enxergam daqui para frente, o processo de normalização desses números, as perspectivas, enfim, para os próximos trimestres, até em vista das condições macro que a gente tem no momento. Obrigado mais uma vez. Vitor, muito obrigado pela pergunta. Primeiro de tudo, essa conta que você fez do revenue yield, do impacto do ISS, ela está bastante precisa, tá? Então, começando aqui, o nosso resultado aumentou 45% na relação ano contra ano. Naturalmente, como a gente já reportou no nosso material, na nossa apresentação, ele foi fortemente impactado por itens não recorrentes, mas, em sua maioria, são itens não recorrentes positivos. Tivemos a nossa venda da participação na Horizon por 129 milhões, tivemos também a venda da plataforma de processamento para Elo numa transação de 380 milhões. Mesmo o item não recorrente, que foi de despesa, foi um item que vai gerar eficiência para a gente, como eu já vou comentar aqui também, tá? Em bases recorrentes, o nosso resultado teve uma queda de 18% na comparação ano contra ano. Isso é equivalente a 31 milhões de reais. Você falou aí do ISS. O ISS, né, que agora, a partir de janeiro, a gente passou a fazer uma nova metodologia de cálculo, ele teve um impacto de 30 milhões no bottom line da Cielo, né? Então, quase que explica essa variação toda, muito embora haja vários outros efeitos na dinâmica de formação do nosso resultado.
Com relação àquilo que a gente tem colocado para o mercado, que o nosso foco é no segmento de varejo. A nossa base de clientes nesse segmento cresceu 8,8% ano contra ano. Nosso TPV nesse segmento cresceu 11% ano contra ano. E quando a gente olha para os produtos de prazo nos segmentos de varejo e empreendedores, a gente atingiu 36%. Tudo isso num trimestre em que a gente recepcionou 500 novos funcionários, como a gente havia já comentado para vocês, a gente começou um novo modelo comercial e adicionou novos funcionários nesse time. E nesse primeiro trimestre a gente tem um time que ainda não ganhou tração, acabou de chegar na companhia, está sendo treinado e mesmo assim conseguiu mostrar esses aumentos de base e aumento de volume. Falando um pouco também sobre a questão de produtos de prazo, já comentei aqui a métrica de penetração, a gente captou um FDIC novo de 2 bilhões de reais, que vai ser totalmente canalizado para a nossa atividade de receba rápido, que é o produto de antecipação no varejo. No lado dos gastos, a gente também mostrou evolução. A gente colocou uma tabela tanto na apresentação quanto no nosso release, que mostra que os gastos normalizados, aí livre de efeitos não recorrentes e de outros itens, esses gastos caíram 1,7% na comparação ano contra ano e 2,4% na comparação sequencial. Eu falei no começo que a gente teve item não recorrente relacionado à despesa de provisão, né? Tivemos despesas de provisão da ordem de 31 milhões de reais, que foram despesas associadas à rescisão, porque fizemos uma redução de quadro, fizemos uma redução de quadro da ordem de 144 colaboradores e também diminuímos o nosso espaço físico no nosso escritório central, na nossa sede. Essas duas medidas combinadas vão gerar, nos próximos 12 meses, a partir de abril, uma economia projetada em mais de 80 milhões de reais. Isso mais do que compensa o impacto que a gente vai ter desse novo time comercial que eu acabei de mencionar para vocês, que a gente contratou do final do ano passado para o começo desse ano. E para concluir aqui, Vitor, só falando mais uma questão de resultado, que também é importante nessa nossa dinâmica de resultado, eu faço um comentário sobre a nossa subsidiária nos Estados Unidos, a Merchant E. Pelo terceiro trimestre consecutivo, essa empresa apresentou melhoria do resultado em dólar. Ficou muito próxima do break-even quando a gente olha somente para a Merchant E, sem olhar para a Cielo USA como um todo, que naturalmente tem uma despesa do endividamento do bonde que a gente tem contratado na nossa holding americana. A Merchant E, que é a empresa operacional, teve o terceiro trimestre de melhoria consecutiva do resultado em dólar. Como eu tenho comentado com vocês nas últimas teleconferências, esse ativo está perto da conclusão do seu processo de turnaround. Com isso, então, o que vai formar o resultado da companhia nos próximos trimestres? Né? Naturalmente, como toda empresa no Brasil, temos que ver qual vai ser o comportamento da economia, dada a evolução da pandemia. E na dinâmica que diz respeito à companhia, a gente vai continuar mostrando para o mercado um trabalho muito focado em eficiência de gastos, e acredito que em poucos trimestres a gente já vai ter notícias positivas para compartilhar com o mercado com relação ao trabalho do novo time comercial, com foco no varejo, que eu tenho certeza que em poucos trimestres já vai mostrar tração e vai mostrar crescimento de base e de volume para a gente. Tá bom? Muito obrigado, Vitor. Excelente. Obrigado, Gustavo. Obrigado aí a todos do time. Nossa próxima pergunta vem do senhor Mário Pierre, Bank of America. Bom dia, pessoal. Tenho duas perguntas aqui. A primeira, se vocês poderiam explorar um pouco aí esse acordo que a Caixa fez com a Fiserv para processar o volume nos próximos 20 anos. Queria entender aí qual seria o impacto para vocês, tanto em volume quanto na rentabilidade. E a segunda pergunta, queria entender um pouco melhor ali na Cateno, essas perdas operacionais que parece que são relacionadas à fraude, né? Queria entender aqui um pouco melhor como que esse nível de fraude compara com o que tem no Banco do Brasil. Obrigado. Mário, obrigado pela sua pergunta. Vou começar pela segunda, que é a da Cateno. Infelizmente, com o início da pandemia, lá no final do primeiro trimestre do ano passado, e um movimento de maior participação de gastos em e-commerce, em canais digitais, a Cateno passou a ter um volume maior de perdas operacionais.
A empresa e o Banco do Brasil estão tomando medidas para tentar mitigar esses impactos. Quando o canal e a quantidade de transações, né, passam a ser transações não presenciais, isso passou a ter um impacto maior nessas perdas operacionais da Cateno, sim. Medidas estão sendo implementadas e, infelizmente, a gente ainda não viu o efeito da mitigação desses riscos relacionados ao incremento de transações digitais por causa da pandemia. A gente não viu o resultado ainda no primeiro trimestre. Acredito que a gente verá isso em breve. Com relação à Caixa, Mário, eu antes de mais nada, só queria esclarecer uma coisa. A relação comercial que a gente tem com a Caixa é regida por um contrato que tem questões de confidencialidade comercial. Então, eu vou comentar aqui o máximo que eu posso comentar com relação a esse tema. Tá? Então, primeiro de tudo, a Caixa tem sido um parceiro de longa data da Cielo, um parceiro valioso, uma base de clientes que, independente de um contrato comercial com a Caixa ou não, a gente preza muito e zela muito por essa base. É um cliente que até hoje tem sido um cliente bancário da Caixa e um cliente de adquirência da Cielo. Independente de qualquer relação entre a adquirência da Caixa, a adquirência da Cielo e a relação bancária com a Caixa, a Cielo vai continuar a dar todo o atendimento a essa base de clientes. A Caixa, hoje, em dados recentes, é responsável por pouco mais de 5% do TPV da Cielo. E quando a gente olha para os principais bancos, né, se a gente fosse olhar para a base de TPV da Cielo e fosse olhar para os principais bancos que contribuem para essa base, para os principais domicílios bancários, a Caixa seria o quarto banco. Dentro desses 4 bancos, naturalmente, temos os bancos que têm relação comercial com a gente, inclusive os nossos controladores, e temos bancos que não têm relação comercial com a gente. Isso nos leva a entender que a Cielo, pelo seu volume, pela sua presença, tem um certo fair share de adquirência com qualquer grande banco. A gente acredita que a Cielo hoje tem mais de 50% do volume de adquirência daquilo que é domiciliado na Caixa. Quando um processo competitivo como esse ocorre, Mário, a gente tem 2 perspectivas, né? A de quem já é, digamos, entre aspas, um incumbente dentro disso, quem já tem um contrato com a Caixa, e de quem não tem nenhum. Quem não tem nenhum, que é o caso de quem foi o vencedor, tem todo o incentivo de colocar uma proposta de economics bastante favorável para tentar abocanhar o que puder da geração de resultado dessa base. A gente já tinha mais de 50%. A gente tem que fazer uma conta muito precisa do quanto que a gente tem a ganhar aumentando o economics nessa relação com a Caixa para a Caixa e tendo volume adicional versus o quanto a gente tem a perder. Porque quando esse tipo de processo ocorre e uma adquirência perde essa eventual relação comercial, não existe um tombamento automático de base de adquirência para uma nova adquirência. Na verdade, a única coisa automática que existe no D0 é que a adquirência deixa de pagar uma comissão de incentivo para esse banco que até agora era um parceiro. Então, a partir de agora, a Cielo vai, como eu falei, continuar dando todo o atendimento a esse cliente, que é um cliente de adquirência da Cielo, tem toda a motivação de manter esse cliente na adquirência da Cielo, e inclusive tem a possibilidade de pegar parte desse volume que antes era dessa comissão, que antes era paga para o banco que tinha o domicílio, e melhorar a relação com esse cliente. Pode ter uma proposta ainda mais competitiva para esse cliente que potencialmente vai tentar agora ser abordado por um novo adquirente, tá? Obrigado pela tua pergunta, Mário. Gustavo, só um follow-up. Então, você falou que é só 5% do seu TPV e imagino, então, também assim, a contribuição para a rentabilidade deveria ser parecido também? Mário, é um pouco mais de 5% e eu não posso fazer comentário quanto à rentabilidade, né, que eu já entro um pouco nas questões de confidencialidade que eu tenho com a Caixa, tá? Tá bom, obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Mariana Tadeu, UBS. Oi, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Eu queria entender um pouquinho como está para pensar aqui tendência tanto de TPV como de CAD daqui para frente. O TPV esse trimestre ficou meio flat ano a ano. No FMI cresceu uns 10%, representando quase 36% do total. Fazendo aqui uma conta, acho que implicitamente nas grandes contas o TPV caiu 5% no ano a ano.
Dá para esperar esse ritmo de redução ao longo dos próximos trimestres, ou isso acelera um pouquinho mais à medida que você está tentando reduzir a exposição nas grandes contas e aumentar no SMI? E em relação ao card yield, essa tendência de aumento de participação do SMI no mix, assim como também uma recuperação das transações de crédito, deve ser mais do que suficiente para compensar algum tipo de pressão vindo de competição? Obrigada. Nossa, Mariana, são alguns moving parts no que você colocou na sua pergunta. Vou fazer o meu melhor aqui para tentar abordar todos, tá? Então, primeiro, a dinâmica que a gente tem para este ano, e foi algo que a gente comentou com vocês no final do ano passado, era uma dinâmica de continuar com foco absoluto no varejo, inclusive reforçando o time comercial, para que a gente tenha um crescimento mais forte nesse segmento. Fica difícil fazer uma projeção de como fica o volume de grandes contas, Mariana, porque nesse primeiro trimestre, naquelas contas onde a gente teve a possibilidade de vencer um contrato e fazer uma nova negociação, e era uma conta que tinha ficado com margem muito apertada ou mesmo com uma margem deficitária, para a maior parte das contas, nós conseguimos manter o volume na Cielo numa rentabilidade adequada para a companhia. Então, como nós falamos de grandes volumes, a dinâmica dessas grandes contas nos próximos trimestres, se você ganha uma ou duas ou perde uma ou duas, faz muita diferença para essa conta de delta TPV em grandes contas, tá? A outra questão que tanto para grandes contas quanto para varejo vai continuar sendo uma incógnita para a gente é como vai ser o ritmo da economia dada a evolução da pandemia. A gente tinha começado janeiro e fevereiro com uma economia um pouco mais forte, né, com uma atividade um pouco mais forte, e em março a gente já sofreu um pouco, e abril também vem com um nível inferior ao que a gente tinha visto em janeiro e em fevereiro. Tá? Com relação ao revenue yield, a pandemia também trouxe uma coisa, desde o início dela no ano passado para a gente, que é essa maior preponderância, né, a participação maior do que a gente que a gente via no histórico, do volume de débito. Isso tem tirado yield da gente, sim, com certeza. Um outro ponto que foi até levantado na primeira pergunta, uma outra coisa que tirou o yield da gente neste ano foi o próprio impacto do ISS, né? Mariana, eu consigo te dar um pouco dessa dinâmica de que essas realmente são as moving parts, mas é difícil ver qual o efeito que vai preponderar. Quando que a gente deixa de ter um impacto da pandemia e talvez uma normalização daquele split que a gente está acostumado entre crédito e débito, é difícil de falar isso com precisão, né? O ano, e para o teu último ponto, que foi um ponto de competitividade, o ano começou forte em competição, sim, para esse segmento do SMI em termos de preço. A gente acredita que a Cielo tem uma oferta adequada e que está bem posicionada para continuar forte nesse segmento, tá? E se me permite um follow-up em relação à pressão de competição em preço, você tem visto essa pressão mais assim, MDR, aluguel, antecipação de recebível, ou acaba sendo em tudo mesmo? Acaba sendo em tudo. Como o cliente observa isso como um composto de preço, né, Mariana? Mesmo dentro do SMI, que tem alguns subsegmentos lá dentro, o cliente acaba observando o composto disso tudo, né? É mais uma competição em MDR, em antecipação, mas mesmo o aluguel também faz parte de uma oferta do composto de preço que os adquirentes ofertam, que o cliente avalia, né? Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Domingos Falavina, JP Morgan. Bom dia, Gustavo e a todos, obrigado pela oportunidade. Duas perguntas aqui, acho que uma um pouco mais, requer um pouco mais de detalhe, e a outra até mais rápida. Vou começar com a pergunta maior. A gente lembra lá de trás de vir acompanhando a Cielo que essa decisão de fazer o processamento da Elo foi uma decisão difícil até da empresa tomar, e por diversos motivos, né? Tinha questões de confidencialidade de informação, que alguns outros adquirentes não queriam que a bandeira fosse processada aí, e também uma discussão de divisão de custo com minoritário, no sentido de que Elo era só dos bancos e Cielo tinha minoritário. Na época, o management falava que era um processamento que gerava resultado positivo para a Cielo, e por isso que era feito. Então, a minha pergunta é a seguinte: quanto que vocês faziam de receita, ou qual que era o que a gente espera que deve sair de receita por essa venda dessa parte de processamento da Elo? E a segunda dúvida minha, bem mais curta,
se faz sentido pensar, mesmo sem precisar entrar em muitos detalhes no acordo da Caixa, que são clientes que eu acredito, assim, intuitivamente falando, que a Caixa ela é muito grande em microempreendedor, em pequena empresa, ela não é muito grande em large accounts. Se faz sentido imaginar que ela tem um take rate médio maior do que o médio geral da Cielo. Domingos, obrigado pela tua pergunta. Então, o que houve agora nessa transação com a Elo foi a cessão da plataforma de processamento. Tá? Então, a Elo, de posse dessa plataforma, pode fazer as melhorias, desenvolvimentos, todas as adequações que a empresa entender como necessárias para a condução do seu negócio. A Cielo continua com um contrato de processamento com a Elo, isso devidamente divulgado aí nos nossos documentos, tá, Domingos? Só separando. Foi vendida, digamos, foi cedida a propriedade dessa plataforma, mas existe um outro contrato, que é um contrato de processamento e que ele hoje é da magnitude anual de uma receita de 100 milhões de reais. Esse contrato continua em vigor. O que existia anteriormente era um contrato por uso dessa plataforma. Esse contrato efetivamente deixou de existir, como a gente divulgou, né? Nós recebemos aí 187 milhões pelo uso da plataforma, teve uma correção monetária em cima disso, uma atualização monetária de 14 milhões, e vendemos a plataforma por 178 milhões. Então, essa transação foi concluída, mas o contrato de processamento efetivo continua. Tá? Domingos, e esse contrato pelo uso, Gustavo, era quanto, só para ter uma ideia? O 100 fica, então, super claro, obrigado, eu imaginei que fosse perder também. E qual que era a receita do outro contrato que você deixa de receber agora com a venda? A receita do outro contrato era da ordem de 4 milhões por mês, e também existia antes a depreciação, a amortização do custo de desenvolvimento dessa plataforma, que também era da ordem de 2 milhões. Então, o net disso, na base mensal, era de 2 milhões bruto, né, Domingos? Então, do ponto de vista de impacto no resultado dessa receita, desse componente da plataforma, é um impacto não relevante, né? Baixo. Agora, Domingos, se você não se importar, você poderia cortar um pouco para mim a tua segunda pergunta. Não, é só se faz sentido, dado que a Caixa é focada muito mais no pequeno varejo, microempreendedor, a gente imaginar que o cliente médio distribuído via Caixa tem um take rate maior do que o médio da Cielo, porque vocês têm muito grande conta. Sim, você está correto. A base da Caixa é uma base mais concentrada no varejo, sim. Perfeito, só isso. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Domingos. Nossa próxima pergunta vem do senhor Otávio Anganelli, Bradesco BBI. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. A minha, na verdade, é um follow-up, talvez na pergunta da Mariana um pouco mais cedo. A gente ainda vê um mix de débito bem forte agora nos últimos trimestres, né? Queria saber se na ponta vocês já estão vendo uma melhora disso, o crédito retornando com um pouco mais força, e o que vocês estão esperando aí para o resto do ano. Obrigado. Olha, Otávio, a pergunta, o que ela tem de relevante e importante, ela tem de difícil de projetar, tá? Então, no mês de abril, que é a informação que a gente está vendo agora, né? A do primeiro tri, vocês viram toda a informação disponível aí. No mês de abril, nós não vimos um retorno para esse mix anterior, tá? Então, para quando que a gente projeta uma normalização do mix para aquilo que era o histórico, pelo que a gente tem visto, depende muito do arrefecimento dos impactos da pandemia, Otávio. É isso que é muito difícil de precisar, tá? O que a gente tem visto é que quanto mais a pandemia tem impacto em redução de atividade, tem impacto na circulação de pessoas, sobe a participação do débito. Eu ainda não consigo te dizer, eu acho que é muito difícil que alguém no país consiga dizer o quando que isso se normaliza, né? Super claro, obrigado. Obrigado, Otávio. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Figueiredo, Itaú BBA. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. A gente viu o crescimento, de novo, pegando o gancho aí da Mariana também, um crescimento bem mais forte no varejo e microempreendedores, né, de 10% ano contra ano, quanto uma dinâmica estável de volume, né, consolidado. Eu queria entender quanto desse crescimento vocês acreditam que vem de ganho de market share da companhia, nesses segmentos específicos, e quanto veio de uma dinâmica de vendas melhor desses segmentos vis-à-vis grandes contas, tá?
Aí também, agora nessa retomada, vocês estão percebendo essa mesma dinâmica? Você está vendo ainda uma outperformance desses players contra as grandes contas? E se sim, qual dentro deles? O empreendedores ou o varejo? Obrigado, pessoal. Obrigado pela pergunta, Vinícius. A gente, para primeiro TRI, a gente ainda não tem como projetar o share, né? Então, esse incremento que a gente... na nossa última informação de share, que é do quarto TRI, na nossa inferência de quanto é a nossa participação no varejo, se a gente fosse olhar ao longo de 2020, a gente manteve uma estabilidade no share do varejo. Então, esse incremento que a gente está vendo de volume também é devido à própria... digamos, retomada de volume da nossa base de clientes, que também foi impactada pela pandemia. Com relação a como está evoluindo o mix agora por segmento, também tem uma outra característica do impacto que a pandemia traz para a atividade das empresas, que a gente percebe que, da mesma forma que quando a pandemia tem um impacto mais pronunciado, há uma maior participação do débito do que o histórico, também há uma maior participação de volumes para clientes de maior porte. Provavelmente porque as pessoas canalizam as suas compras em grandes estabelecimentos, seja no e-commerce, seja em grandes varejistas. Então, essa é uma questão que a gente tem visto também. Então, a dinâmica para o final desse primeiro trimestre, que a gente está vendo no comecinho de do mês de abril, tá? Primeiro mês do segundo trimestre, é de ainda um impacto na atividade como um todo e um impacto onde o cliente menor sofre mais, o cliente de varejo e o cliente empreendedor sofre mais o impacto da pandemia do que o cliente de grande porte, tá, Vinícius? Não, perfeito, super claro. Obrigado, pessoal. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. A teleconferência da Cielo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.